Vamos aqui, se for a Liga, eu não vou jogar não. Agora se for a Copa do Mundo, eu jogo. É isso aí. É isso aí, é um tipo de Copa do Mundo mesmo. É, cada um jogando no seu grupo, é isso aí, Copa do Mundo. Vamos jogar então. Bora jogar então. Vamos ver até onde a gente vai com esse negócio. Pode citar o nome do grupo. O cara sai putinho, raivoso, dizendo que vai deixar ela em paz. Mas esse dia tá com rancor. Obviamente ele não vai deixar o Prota livre. Até ameaçar. Que é um lixo, hein? Aquele cara pergunta se o Prota está bem, se apresentando como Tila, o jovem mestre dessa cidade. O Prota se apresenta Qianxin, agradecendo por ter acalmado aquela situação toda. O cara fala que não foi nada, que estava apenas protegendo suas empregadas. E que ele que deveria agradecer, pois ele protegeu uma delas. Mas ele disse que apesar do caráter do Wu não ser muito bom, o espírito dele é muito forte. O gato tá querendo atenção. Mas ele precisa ser mais cuidadoso de agora em diante, pois aquele Wu é uma pessoa muito vingativa. Vamos lá. E ele definitivamente não deixará o Prota em paz. E o Prota sabe disso, agradecendo o conselho. Pouco depois, o Prota está na praça de recrutamento, em inúmeros grupos procurando por alguém. Um cara chama ele. O grupo dos mercenários, Professor Mais está recrutando. Olha o nome, velho, meu Deus. E ele já desvia, meu Deus do céu, ainda bem. Aí os outros, os grupos dos mercenários, Super Salt. Saiba dançar. John E ele Caibria já desvia também. Mas ele olha de fundo e tem aquela garota, aquela do apartamento. Ele fala que ela é muito diferente vestida Bora lá? de como ela era. O Prota acaba indo falar com aquela garota. É, o gato não quer deixar eu jogar não, hein? Os dois ali. Ela olha pra ele com um olhar Meu Deus do céu, o gato não quer deixar eu jogar. O que tem de errado com ela, pois ele acaba olhando pros balões dela. Ainda ela usa roupas tão O gato cismou que não quer deixar eu jogar. Uma hora dessa. segurando ele pela roupa. E tava de boa ele. Ela diz que é melhor ele esquecer o que aconteceu na noite passada, ou iria matá-lo. O Prota está pensando que só queria pedir desculpas novamente, mas parece que ele não vai. O cara tá do lado aqui, não toca, mano. Toca lá do outro lado. Isso é ridículo. Perguntando para a garota, King Han, se ele era amigo dela. Ela responde que não. O cara pergunta se ele gostaria de se juntar ao grupo dos mercenários Carry Free. Ele se apresenta como Ye Xiaoyao, líder do grupo dos mercenários Carry Free. Ele diz que aquela é a sua filha, Qiang Han. Ele diz que aparentemente os dois não se conhecem. A garota fica revoltada. Afirmando que não se conhecem. O homem pergunta-o se não irá se apresentar. Deus, o gato não deixa eu quieto. O homem fica espantado e logo fica maravilhado por saber que o seu sobrenome é Yi. Para quem não sabe, o sobrenome da Ásia normalmente são antes do nome principal. O Prota até tenta correr, mas ele o segura. O homem diz que talvez tenham os mesmos ancestrais. Droga. O Prota tenta dizer que o Ye deles não são a mesma coisa. O Ye do Prota é de noite e o Ye do homem é de folha. Nossa, defesaço do Bartês, hein? Quando ele começará a trabalho, mas o Prota não entende a pergunta. O homem diz que esqueceu de falar. Corner. Pelo grupo de mercenários Carry Free. A garota fica irritada perguntando o que o velho estava fazendo. Ele diz que nunca tentou entrar. O homem reconfirma perguntando ao Prota se ele estava ali procurando um grupo de mercenários. O Prota diz que sim. O velho do nada pergunta para ele se sua filha é bonita. Obviamente, então, no grupo. E obviamente também o Prota responde que sim. O velho fala que entrar no grupo Carry Free deveria ser a primeira opção dele. Além de perder Nossa, mano.
Em vez de estar diagonal, estou pra trás, tá maluco. Perguntando o que ele estava falando. O Prota pergunta se ele está bem. O Xiao Yao Ixi, tomei. Ah, 守り切った isso aí com certeza é o jogo mais difícil do grupo. Que é, tem o 3EG, tem o... Quem os outros caras ali? É o... Vieira, o... おっと奪った Como é que chama aquele cara, cara? Que é do Arsenal, é o... pode explorar o local a partir de agora. O Prota pergunta por que não tem ninguém ali. Pois estava Esqueci o nome dele, cara. Agora ele fala que não precisa se Eu tenho inclusive uma incomodar figurinha com o dele agora. pois só tem 3 pessoas no grupo. Aquele cara que jogou no Barcelona e 打っ tudo. てきた E o terceiro é これをナイスセーブ o Prota já sabe onde se meteu Tem agora. Vieira, tem Não sei se Zidane. é realmente um grupo É nesse profissional. time aí, mas eu Ele não esqueci sabe o nome do se vai atacante. pagar a missão igual aos outros grupos normais. Ainda tem que conseguir um emprego, pois não tinha nenhum real no bolso. Tem o... 果敢にスライディン 3EG, que é グ mais ou menos, mas tem o outro que é brabo. Tem Que uma é... missão de 2 estrelas para fazer. E manda ele a King Esqueci o nome dele agora. Ele já Esqueci se mesmo. anima, já que tem missões. E missões dá dinheiro. E quem não gosta de dinheiro, né? A King Han diz que não quer ir. Ela diz que ela pode ir muito bem sozinha, pois carregar um fardo iria ser cansativo. O velho pede desculpas, pois mimou a King. 果敢にスライディング Pede para ele não levar pro coração. O Prota diz que não precisa se preocupar. Ele se ワンツーシュート Pô, não consigo chutar pro gol, que isso, cara? Pois ele gostaria de ver o seu talento excepcional. Ela diz que pode, mas não é pra ele ir chorando. Mas pra mim um empate aqui Diz pra tá se de preparar, boa. pois o veículo já está pronto. Melhor seria uma A missão vitória, já é pra isso aí. encontrar e eliminar um espírito mau. Tirar um time nojento desse logo de primeiro, ajudar a eliminar um time nojento Os desse. mercadores tiveram acidente na rodovia nacional. Tendo bem escondido. これをプッシュこれはコーナーキック Coreia, né? Mas de repente Corner aparece kick. uma fada na frente do carro. Ela pula dançando com movimento suave. Aparece várias fadas. これは危険だ Os dois estão hipnotizados. O 205 Chuto! que percebe que estava Botar o pé na forma. Ele vem em sua frente que vão bater. Ou então eu fiquei mal acostumado com meus atacantes de qualidade. Ele tenta Head parar o King Han, Apesar que mas aqui- aparentemente não funciona. Ele precisa parar ela. ドリブルで上がる Pisando no Vai dar uma acelerador. boa oportunidade pra eu poder Eita! Ele pode usar o choque. pegar e testar o carinha que eu falei que eu vou comprar, né? Mas eles iam batendo em outra rocha, até ela pisar fundo no freio e o Prota ser jogado do carro, caindo que nem bosta. Ela pergunta se ele está bem. 前方へフィード Ela correndo para vê-lo. Ela segura pelos braços. Ele diz que o tio estava certo. Por trás das cortinas, ela é One, uma garota two. com coração mole. E ela não gostou disso e acaba soltando ele. Consequentemente, ele acaba batendo a cabeça no chão. ヘッド Ela pergunta onde eles estão. O Prota diz que agora mesmo foram pegos por uma ilusão. E provavelmente foi por causa daquele espírito maligno. Ela fica em dúvida, se perguntando como escaparam da ilusão. O Prota diz que foi graças ao これをプッシュ Vai 決 lá. まったゴ Shibata! 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 Finalmente saiu esse gol, hein? Finalmente saiu esse gol, finalmente. Finalmente saiu esse gol, vambora. Então ele naturalmente é bom contra o som. ここで前半終了 Seus pensamentos que ele parece mais um idiota. Ela está Qualquer girando pontinho que a gente puder fora do cachorro, tirar deles porque ela não sabe que ele vira é uma aquele vilão. delícia. Ela diz que eles têm que se encontrar com aquele animal espiritual fantasma, pois estão ficando sem 10 tempo. chutes da gol. E quando 後半戦キックオフ Mas foram chutes bem horrorosos. O que foi? Eu não tenho nenhum chute ali que eu possa falar, meu Deus, que chute lindo, que chute perigoso. Vai. ワンツーこれをプッシュ決まったゴ Outro foi chute de longe, outro chute pra fora. São bons contra o tipo fantasma. Ela pergunta o que ele planeja fazer em seguida. O Prota manda o 205 se preparar. Com isso, o 205 se 主審 transforma 笛を吹いた
E obviamente Falta. ela fica surpreendida.ここは集中しなくてはなりません。conseguisse se transformar naquela forma. Foi um golzinho no final, um golzinho no começo. O 205 está vendo aquele monstro. Ele disse então para usar o golpe do fogo inferior, forçando Vamos buscar o assim terceiro, né? espírito a aparecer. Dito e feito, o 205 acaba usando aquele golpe, acertando aquele espírito. Mas o espírito parece estar bem ainda, até está rindo, nos mostrando o espírito. Os dois já ficam em choque, pois aquele espírito não parecia normal. Ele parecia mais forte que o normal. O espírito Shoot! está これはゴールキック。 fechando seus ouvidos. A garota diz para sua pantera usar a fúria divina, e a mesma acaba escutando e executando a fúria divina. Após isso, cai um raio no espírito, fazendo-o ser eletrocutado. Ele começa a se desaparecer. Aparentemente eles tinham derrotado. O prota fala que o grito dela realmente parou. Então, ela deve estar morta, né? O 205 grita dizendo que estava atrás dele. O prota olha rapidamente para trás e vê a sua companheira desferindo-lhe um ataque, mas ele consegue desviar no último momento. O 205 fica desesperado, perguntando se ele está bem, mas o prota fala para ele não fazer nada precipitado. O prota pergunta para ela o que ela estava fazendo, mas ele percebe que ela não estava normal. One, Aquele era o two. espírito, e ele logo chega na conclusão. Shoot! Ela foi afetada 決まったゴール決まった e agora tem problema, pois ele podia tirar o espírito dela, mas não poderia machucá-la. Ela começa a passar uma ele consegue desviar, e percebe que a velocidade de ataque Boa. Ou seja, o espírito não é tão habilidoso assim, mas ele sabe que ela está imparável. Ela não pode usar o choque para pará-la, é muito arriscado, e por isso ele continua desviando dos seus ataques. Ele tenta pensar em alguma forma de acordá-la, mas ele tem apenas duas formas para fazer isso. O primeiro é sendo morto por ela, e o outro é se livrando do espírito maligno. Caso contrário, a aura de ressentimento não será Tempo é removida vida. da garota. O 205 fala que encontrou o espírito, achando aonde ele estava escondido. Acaba usando a sua habilidade de golpe do fogo inferior. O prota ainda tenta acordar a garota, e a pantera fica parada. O prota já percebe e briga com a pantera, perguntando por que ele estava parado, 果敢にスライディング mandando ajudar a eliminar o espírito maligno, dizendo que aquela era a única forma da sua mestra voltar ao normal, e por isso a pantera escuta o comando dele. A pantera teve uma ideia. Ela vai cercar o espírito junto com o 205. O 205 usa o fogo inferior e a pantera usa a fúria divina, combinando duas habilidades em uma. O espírito parece estar em apuros, mas acaba rindo, e o prota percebe que um ataque poderoso como aquele não conseguiu acabar com o espírito. São revelados que as fraquezas dos espíritos são dos tipos veneno e tipo raio, e a sua alma fica no meio da testa. Com isso, ele manda o 205 e a pantera foquem os seus ataques no centro da sobrancelha dela, One, ou seja, two. no meio da testa, dizendo que aquela era a sua fraqueza. Mas ele se descuida e toma um ataque. ボールを外へ出す Parece que ela vai dar o ataque final, mas ele consegue defender. ここで選手交代です Pois ele está machucado no ombro e está difícil de 一 tentar 旦 parar. 戻す Ele lembra daquela cena onde o Kuyu falava que ele era muito infantil por achar que um mestre espiritual é só Tudo jovem, que tá. e naquele momento ele estava pensando Que matar! sua própria segurança. Eles já estavam imaginando Tudo tá tranquilo. O Oeste tá tranquilo. Né, de amor? O Leste tá tranquilo. O Leste tá O tranquilo. espírito sendo desintegrado. A menina acorda na hora e percebe que estava tentando matar o nosso prota. O nosso prota está aliviado, pois ela voltou ao normal. Eu podia ter feito uns cabeça-chave legal, cara. Agora eu tô ficando sem entender nada. O Yu acaba desmaiando Em vez de e ter sendo botado no levada por automático. elas pro carro. E ali os dois estão juntos. Ele acaba falando que se ela não perdesse a calma com tanta frequência e facilidade, ela seria muito mais linda. Mas ela não gostou dessa resposta, apertando seus curativos. Ela fala para não ficar com essas ideias idiotas, pois ela acabou de ajudá-lo a enfaixar suas feridas. キーパー前に出た Que isso? Fora da área. Por acidentalmente o machucar. Os dois animais, o 205 e a pantera, chegam. O 205 está com um tipo de bola de cristal na boca, e o prota já fica em dúvida. ドリブルで上がるこれをプッシュ決まった Da hora não, ゴー mano. ル決まった Da hora não. Agora que ele sempre foi um estudante nunca era à escola. Agora eu falo pra ele deixar o 205 comigo. Ele vai aumentar muito o entender. Ele fica com dúvida. E perguntando pra ela o que aconteceu. Ela fala que foi ele que ele mandou então, novamente, ele deveria ficar com ele. Ele acaba concordando e dando
apontando para o 205. O 205 acaba comendo e começa uma aura ao redor dele. O nosso prota fala que ele cresceu para o E3. Aquele sistema reaparece, dizendo que o animal espiritual concluiu seu primeiro avanço, e ele dará agora uma caixa de recompensa para o prota. O prota já fica surpreso e feliz. Ele fala para abrir. Assim ele ganha alguns itens. Mas na outra cena, a menina está vendo que ele está falando com ninguém. Ele está falando sozinho. E ela já pensa que ele é um louco. Ela pergunta para ele o que ele estava fazendo. Ele disse que estava muito feliz que o 205 evoluiu. E ele já percebe na hora que as outras pessoas não conseguem ver esse sistema. A cena corta para o local do grupo dos mercenários. O velho está falando que eles completaram a missão e foram muito bem. E agora ele vai dar a taxa de comissão, ou seja, o pagamento. A garota fala para ele dar sua parte para o nosso prota, pois ele foi o que mais contribuiu e por causa disso ele se machucou. O velho fala que não esperava que o Xiao Yi fosse tão bom quanto ele esperava, dizendo que ele é um exemplo de um indivíduo verdadeiramente talentoso, que escondeu suas habilidades. Mas o prota fica envergonhado, dizendo que não é verdade, afirmando que o animal espiritual da garota também ajudou muito. E isso é verdade. Mas agora ele fica feliz, pois ele vai conseguir a taxa de comissão por uma missão de 2 estrelas. O velho entrega e fala que ele vai receber 1000, já que ele tem 2 comissões. O prota até pergunta se ele não se enganou, pois como a missão de 2 estrelas vale tão pouco. O velho fala que eles precisam de fundos de operação também, e por isso ele só vai poder pagar a fuga. O prota fica meio injusto, pois ele fala que Não tem assim não, né? Temos a Alemanha aí, não tá meio cavernoso, né? Só galinha morta aqui. Um monte de galinha morta também. Ali mais ou menos. Esse Jamaica ganhou. Esse grupo ficaram legal não. Legal não. Depois de uma próxima eu vou sortear melhor esse negócio aí. Eu vou jogar 2 partidas desse vídeo. E os professores medirão sua qualidade. E o figurante já tá... Agora eu vou mostrar. A professora disse que para aqueles que não têm animal espiritual, não fiquem tristes, pois eles têm um equipamento especial para testar o talento da alma de cada um que não tem um animal espiritual. O figurante já começa a rir, olhando pro prota, chamando o nome dele, perguntando se ele tinha algum animal espiritual. Ele até fala que não acha que ele precisa ir pro exame, pois ele já iria reprovar. Mas o prota não deixa barato. Ele diz que ele mal se recuperou e já estava querendo apanhar igual a vagabundo. O prota também fala que já que ele está tão confiante que ele não vai passar no exame, ele até pede uma aposta, pedindo para apostar se ele passar ou não. Algum tempo depois, uma figurante fala que os preparativos já estavam prontos. A professora fala que o teste começará agora. E uma vez que o seu nome for chamado, eles precisariam ir para a frente e conjurar o seu animal. Ela chama primeiro um figurante de cabelo verde. Ele acaba tirando seu animal, que tá mais para um besouro. Ela tira um pouco do sangue desse animal e joga na bola de cristal. A doutora lá, figurante que está no fundo, fala que a qualidade é média. A professora da turma fala que ele vai para a classe comum. O próximo agora é o Zoe, aquele figurante chato. Um bocado de figurante está comemorando. Logo. Vamos jogar contra os donos do jogo, né? Exibido, puxando seu louva-a-Deus. O prota fica em dúvida, pois o animal era um Ironback Wolf, aquele lobo lá. E ele percebe que isso que é dinheiro. Eles pegam o sangue do animal e jogam na bola de cristal, dizendo que aquela qualidade era de elite. Todo mundo dizendo que ele era o melhor, puxando o saco. Mas o prota está de boa. Aquela garota de cabelos rosas acaba falando com ele, perguntando se o Zoe tentou encontrar com ele de novo. Mas ele fala que não se preocupava, pois ele estava bem. Ah, não! Fica extremamente com ciúmes, perguntando se o nosso prota ainda se lembra da aposta que fez com ele. Pois se ele conseguir passar no teste, então ele vai sair e comer merda. O prota fala que é melhor ele tomar cuidado e se lembrar bem do que disse, pois se ele perder, o figurante pode fazer o que ele quiser. Agora é a vez da menina de cabelo rosa. A professora joga lá e fala que a qualidade do espírito é perfeita, dizendo que ela vai para a melhor classe.
E todos ficam chocados. 視線笛を吹いた。 Incrivelmente incrível. Uau! E agora ここは集中しなくてはなりません。 Após a professora chamar ele, ele vai em direção a ela. O Wei já está vindo ali, mas ele não espera o que vai acontecer. A garota de cabelo rosas manda boa sorte pra ele. O mesmo agradece. Ah, mano, Todo isso mundo aí está é- perguntando isso é um se aquele absurdo, era o cara. que não tinha nenhum animal. Os figurões falam que o resultado será o mesmo, provavelmente a classe mais baixa. O nosso prota começa a tirar o seu animal. Todos ficam chocados, pois ele está com o portão de contrato. Até o Wei fica chocado, se perguntando quando ele fez um contrato e como seria possível isso. O nosso dog cai ali. Todos ficam em dúvida, se perguntando se aquele realmente era um husky. 視線 Zombando. 笛を吹いた。 O Wei conhece aquele cachorro. Aquele ここは集中しなくてはなりません。 é o 205 que ele matou. Ele fica sem entender como que aquele cachorro Chuto! estava vivo. Ele fala que teve uma ideia. Ele começa a falar alto na classe toda dizendo que o nosso prota está fazendo um husky agir como um animal, perguntando se ele estava tentando ser engraçado. Ele também pergunta se o prota estava esperando que o husky soubesse lutar, fazendo várias piadinhas. Mas o prota fala que se ele passar no teste, ele pergunta onde ele queria que a transmissão ao vivo fosse, pois ele prometeu que iria comer merda. O Wei fala alto que é um homem de palavras, e se ele passasse no teste, ele faria o que prometeu. O Wei está pensando que mesmo que ele consiga passar e se tornar um mestre espiritual, ele não pode contar com ele para passar no teste de habilidade de combate. O prota está pensando One, que assim vai ser, pois agora o show vai começar. Ele avisa a professora que o seu cachorro está pronto. O nosso cachorrinho está bem animado. Quando a professora injeta para tirar o sangue do cachorro, ele faz uma cara estranha. Mano, esse cachorro, velho. Quando ela toca lá, a pedra começa a brilhar dourado. Todos ficam sem entender. A professora fala que aquela qualidade era perfeita. キーパー前に出た。 Ele irá para a melhor Boa, goleiro. classe. O Zoe fica chocado e puto, porque agora ele teria que comer merda, além de ver o prota indo para uma sala melhor que a dele. Todos da sala ficam espantados, até mesmo falando que ele foi alocado na melhor classe que existe. 撃ってきた。 O prota chega no cliente, perguntando se ele já estava pronto para comer merda. A garota elogia o prota, dizendo que sabia que ele conseguiria. O prota até pergunta quem ela acha que ele era, pois é claro que ele conseguiria, mas o figurante fica mais puta ainda. A professora revela para todos que a primeira etapa estava acabada One, two. e a avaliação prática seria realizada Tic-tac. amanhã, ou seja, um dia depois. E ela revela o local, na floresta demônio espiritual. Todos ficam espantados, dizendo que aquele lugar era extremamente poderoso, até perguntando o que a escola estava fazendo, pois colocaria o risco dos alunos. Somos explicados que a floresta ワン、ツー、これをプッシュ。決まった。ゴール。 Mesmo a escola falando que eles estavam seguros nada absoluto. A professora explica que, portanto, ela estava esperando que eles se preparassem. E se preparassem para quê? Para que eles preparassem com caminho. Ou seja, ela estava ali. O figurante ficou pensando na floresta, mas logo ela Tá lá. ele decide que aquele era o local perfeito para o seu plano. Resolver o seu problema, que no caso é o prota para ele. O prota sai da escola de boa, dizendo que o exame prático vai ser na floresta e decide se preparar, pois eles têm que estar preparados para tudo. Alguém chama o prota e quando o prota olha, é o Tila, aquele personagem lá que apareceu no nossa parte 1. O prota pergunta se ele estava na escola ali também. Ele diz que sim, que está no mesmo ano que ele, mas na sala ワン、ツー。 o prota tem dúvida, pois ele era rico. E se ele era rico, ele deveria estar na これをプッシュ。決まった。ゴール。決まった。 E eles tudo se motivam, ele está ali, aquele que ele está perto da onde vive. O prota já tem Isso, cara. Ó, pulo. O Tila também cita que eles vão fazer vários colegas novos, chamando o prota para sair e celebrar, com uma cara suspeita. O prota está pensando que ele não conseguiria pagar, até tentando imaginar onde ele iria celebrar. Ele vai tentar falar que não ia dar, mas acaba sendo puxado. O Tila acaba puxando o braço do prota e perguntando do porquê ele está hesitando, pois quem iria pagar a conta era ele. E tudo que ele precisa fazer é se divertir. E já que é de graça, o prota vai, né? Obviamente. A cena corta para o clube imperial. Eles chegaram lá com um carrão. O Tila fala que vai apresentar todo o local para o prota, explicando que aquele era Aqui que a gente tá, e a maioria das esse pessoas chute não aí, ó. podem entrar, mesmo que Um tenham passo a dinheiro, menos que eu pois ali preciso. não era só dinheiro, era A status vagabunda tá também. sempre jogando O Tila já havia dito adiantada. para o atendente que Driblou eles aqui se já era. arrumem a melhor sala. Ó. E quem estava lá? Chuto. É isso aí, ó. 決まった。
saber esse momento certo aí. Um passo a mais e o goleiro tá em cima. Se eu dou um passo a mais aí já era. Pra mim não dava mais testar. O Prota entrou ali em segredo. Meu Deus, esse cara é doente. E fala que ele está encrencado, pois se as pessoas descobrirem, ia dar ruim pra ele. Mas ele fala uma condição: se o Prota se ajoelhar agora e reverenciar, ele talvez considere ajudar ele. Pois no fim eles são colegas de turma, né? O Tila pergunta para o nosso Prota quem era aquele idiota. E o idiota, obviamente, fala que é o Zoe, perguntando quem é ele. O Zoe ainda diz que ele era só um caipira e ainda pede descaradamente pela melhor sala. Nossa, mano. Requintes de crueldade, ó. Toquezinho pra fazer cobertura. Nossa. Pra ele se ele está falando que ele não é digno daquela sala. O Tila grita para a atendente perguntando se ele está qualificado para entrar na melhor sala. E a atendente diz que é claro, chamando ele de jovem mestre Su. Ele fala obrigado. E o figurante já entra em choque, perguntando se ele era o jovem mestre Su. O Tila pergunta seu nome novamente, confirmando se é o Zoe mesmo. E ele também fala que a família do Zoe é uma das melhores da cidade, mas isso não era nada pra ele. Ele já fica em choque. O Tila fala que o nosso Prota é o parceiro dele. Então é melhor ele ser educado da próxima vez, pois senão, não era pra culpar o Tila de ser tão grosseiro, se é que me entende. O Zoe já fica imaginando, tentando descobrir como o Prota conhece o Tila. Ele também achava que os dois estavam muito próximos. O Tila pede para a assistente colocar o Zoe na lista negra do Clube Imperial, dizendo que ele não tem pé no Clube Imperial a partir de agora. O Zoe já pergunta para ele qual direito ele tem de fazer isso, perguntando se é só porque é o filho do Lost da cidade, não significaria que ele poderia fazer aquilo. O Tila pergunta se ele é idiota, falando que ele já sabia que o melhor cara Bora lá. que ele não é bem-vindo ali. Amassando os donos da casa. Mas após ele apontar para a saída, os seguranças chegam, dizendo que eles teriam que deixar o local. E o figurante já fica com medo, pois o pai dele já tinha avisado, pois o chefe do Clube Imperial estava escondido. Ele disse para não provocá-lo. E o que ele fez? Provocou. Ele até pensava o senhor mercenário da cidade. O Prota fica surpreso, perguntando se agora ele era o chefe do Clube Imperial. O figurante ainda tem a cara de pau e fala pro nosso Prota que o mestre Su só pode protegê-lo por um tempo, mas uma hora não vai dar. Ou seja, tá ameaçando, o cara é doido. Mas ele acaba virando as costas e indo embora. Enquanto ele vai embora, ele vai pensando que é melhor o Prota não pensar que está seguro, só porque tem uma família prestigiada o apoiando. O Su fala pro Prota para não deixar que o seu moco seja estragado por ele, e que agora eles vão relaxar. A cena corta para o dia seguinte, na entrada da floresta espiritual demoníaca. Alguém está falando para os estudantes que o exame prático acontecerá na floresta espiritual demoníaca, e que a borda externa da floresta espiritual conterá a sua maioria espíritos malignos de grau F. No entanto, há alguns espíritos demoníacos de grau E. Mas ele também avisa que quando se entra mais profundamente na floresta, o número de espíritos malignos e graus aumentará drasticamente e você poderá encontrar espíritos malignos acima do grau I. Então, não é pra fazer isso, né? Ele também fala que como o risco da floresta espiritual é muito alta, eles aconselham que os estudantes fiquem nos arredores o máximo possível. E eles contrataram alguns mercenários para protegerem todos, para a segurança dos alunos. Mas eles não ficaram visíveis, eles ficaram nas sombras. Mas isso também não significa que eles poderiam agir de forma imprudente, porque uma vez que o mercenário agir, isso significa que eles falharam no teste. Ou seja, eles ficam surpresos, pois aqueles mercenários de sangue de ferro é o grupo dos mercenários número 1 da cidade. Ou seja, os caras são brabos. Você pergunta para o Tila se aquele grupo não era o grupo do mercenário Wu, aquele cara lá que apareceu no primeiro episódio. E o Tila fala que sim, ele também tem uma alta classificação. Mas ele também fala pro Prota não ficar muito preocupado, pois isso pode ser apenas uma coincidência. E ele acha que eles não atreverem a atacar nos alunos. Mas o Prota está pensando, se eles realmente ousarem
aproveitar esse exame para fazer algo contra ele, ele não vai deixar barato, ele não vai ficar parado apanhando. O cara explica que o teste é o seguinte: a tarefa deles é obter a pílula interna de um espírito maligno de rank F. E ele diz que é claro, se eles forem fortes o suficiente para conseguir a pílula interna de um grau E, seria melhor ainda. A duração do exame é de 3 dias. Depois de 3 dias, eles se reunirão ali novamente. E se eles não conseguirem voltar depois de 3 dias, eles reprovarão. E o segundo teste foi decidido ali, e começará naquele momento, desejando boa sorte a todos. A cena corta para a floresta espiritual demoníaca. O prota pergunta se o animal de estimação do Tila é um Kirin. Tira ele ali e mostra, perguntando se ele é bonito. Ele fala que aquele era uma espécie Kirin, que é muito raro. O prota fala que ele é muito genérico, não correspondia realmente. Mas aí o Tila já dá uma lapada também, falando que o 205 é o mesmo também. O Tila também fala que os olhos do 205 estão cheios de sabedoria. O 205 absoluto, sabedoria de safadeza, só pode. A garota... a flor de fogo, a flor da terra escaldante. Ela fala que é difícil achar e tiveram muita sorte de encontrá-la naquele momento. Ela criador de animais de estimação e diz que a flor da terra escaldante é necessária para que o seu espírito seja promovido para a categoria E. E essa seria uma ótima oportunidade. O Tila acaba tentando pegar fogo, falando que poderiam colher aquela planta inteira, mas o prota já grita, dizendo para ele não se mover. Ele explica que as suas raízes chegam às profundezas do solo, e por isso é impossível levar a planta inteira. E se ele por acaso o método correto da colheita dessa planta é colher as suas pétalas, de modo que, apenas vários anos, ela floresça novamente. O Tila elogia o prota, dizendo que nunca pensou que ele era tão inteligente, e a garota já está ali, dizendo que ele está se tornando mais incrível. Eu acho que vai rolar alguma coisa. E do nada, apareceu um espírito. O prota fala que ele é um servo da terra escaldante. Eles gostam de comer aquelas coisas, e por isso estão sempre presentes. A garota fala que o seu espírito já lançou um golpe, que acaba lançando. Eles começam a fundar as habilidades. O Tila fala que agora é a chance de usar uma outra habilidade, os mantos congelantes. E o seu espírito começa a formar um tipo de lâmina gigante, que acaba indo em direção ao monstro que consegue se E os jogadores caem no chão completamente desolados. Diante do poder inglês. Avassalador. Aquela pérola da alma do espírito, pois ele já tinha sido derrotado. Só acabar, e a gente. nossa garota Só acabar. para o prota do porquê aquela flor está murchando. O prota disse que ela deve ter sido afetada pela luta, e explica que sem o apoio de galhos e as folhas saudáveis, a energia nas pétalas das flores começará a vazar, e ela só pode ser parada se houver um recipiente de armazenamento que possa selar o vazamento da energia. A garota pergunta então se eles o prota diz que naquele caso, eles poderiam simplesmente usá-lo agora. Não era para ser mais forte do que uma pedra? Pois assim, ele fala que o prota esmagou ela com a mão, perguntando se ele é mesmo um humano. Diz o quê? Os outros não veem. Deixa eu ver como é que tá aí. Eu me classifiquei já. Eu já me classifiquei. A Alemanha venceu também, agora falta disputar o primeiro lugar. Ucrânia passou, aí a briga tá grande. Costa Rica ameaçando a Espanha, cara. E Camarões. Mas antes a Espanha. Uruguai. Classifica 10º. Agora a Jamaica tá pensando em jogar a classificação para o próximo jogo. Holanda. Tá bem. Mas a Rússia tá bem sofrida. A Argentina tá sofrida demais.
Aqui também não está nada definido. E aqui também não tem nada definido. Se a Holanda e o México ganhar, pode empatar com a Turquia, e dependendo do saldo do gol, pode pegar e ultrapassar. Então, bora terminar o vídeo.